na capela de San Juan de la Peña. Na parte mais antiga do mosteiro existem abóbadas de pedra, um local ideal para se guardar o graal. Imaginamos que o graal tenha sido guardado nesta parte mais baixa, inteiramente dentro da pedra, no nicho ou no altar. A capela mencionada no documento dos registros reais está localizada por sobre as abóbadas. Ela foi construída como um templo. Esta é a sala que Parsifal procurava e que a literatura sobre o Graal descrevia como um templo dentro de um castelo. De acordo com a história, quando Parsifal finalmente encontrou o castelo do Graal depois de suas muitas aventuras, ele testemunhou a procissão do Graal que era liderada pela Virgem do Graal. Atrás dela, vinha um carregador que trazia a lança que ferira o corpo de Jesus Cristo. A lâmina da lança nunca parou de sangrar. Uma carregadora também estava presente. Ela carregava uma travessa na qual supostamente já esteve deitada a cabeça de João Batista. Nesta ocasião, Parsifal não resgatou o rei Afonso de seu sofrimento. Apenas durante a sua terceira visita ao castelo é que Parsifal trouxe-lhe sua libertação. Esta é a pequena porta que Wolfram von Eschenbach menciona, e através dela a Virgem do Graal, Raposo de Chauia, carregava o Graal em solene procissão para colocá-lo ante o rei Amfortas. O rei do Graal, Amfortas, morava aqui e os templários protegiam o Graal. Assim devemos supor que o castelo do Graal, San Juan de la Peña, seja o ponto inicial histórico da história do Graal, assim como ainda existe em nossa tradição literária. Estamos agora perto do fim de nossa busca pelo Santo Graal. A parte final de nossa jornada nos levará até Valência, na Espanha. Valência, Espanha. A capela lateral recebeu o nome de Capilla del Santo Cálice, ou Capela do Santo Graal. Apesar da Igreja Católica nunca ter oficialmente reconhecido o Santo Graal como relíquia santa, ele tem sido venerado aqui há cerca de 600 anos. Sobre o altar, existe um sacrário protegido com um vidro à prova de balas. Ali dentro está o recipiente mencionado no documento da Biblioteca de Barcelona, o cálice lapidado, o cálice de pedra, o Santo Graal. O arqueólogo Antônio Beltrán estuda o cálice e consegue trilhar o seu caminho. Sem dúvida, o Graal que conhecemos hoje foi montado em San Juan de la Peña, provavelmente por ourives de Bizâncio. A parte superior do cálice tem sua origem mais a leste. Talvez tenha sido feito na Alexandria ou Antioquia. As descobertas arqueológicas são completamente conclusivas. Este é um trabalho de um período entre a segunda metade do século I a.C. e a primeira metade do século I depois de Cristo. A parte de baixo, que é feita de pedra que forma o pé do recipiente, contém inscrições em árabe que certamente datam do tempo anterior à chegada do cálice a San Juan de la Peña. Esta pedra foi usada como base. Segundo o poema sobre o Graal, de vez em quando uma inscrição estranha aparecia no Graal, Al Lapstit Exilis. O significado destas letras pouco legíveis ainda não foi decifrado. No romance de Parsifal, Wolfram chama o Graal de Lapstit Exilis, e é pouco provável que seja uma simples coincidência.
A pedra que ele descreve como sendo Graal é a base de pedra do recipiente do Graal em Valência. Chegamos ao final de nossa jornada, nossa busca pelo Santo Graal. Ela nos levou do leste ao oeste, da era celta à era cristã. Mas não existe uma conclusão verdadeira para a nossa história. O Graal continuará para sempre um enigma, como as linhas entre a realidade e a imaginação, a fantasia e a história continuam enevoadas. O Santo Graal continuará sempre a representar coisas diferentes para pessoas diferentes. O que é certo é que mais de 8 séculos depois que suas primeiras histórias foram escritas, o Graal e o Rei Arthur continuam a estimular nossa imaginação. A busca pelo Santo Graal continua. Imaginamos que o Graal tenha sido guardado nesta parte mais baixa, inteiramente dentro da pedra, no nicho ou no altar. A capela mencionada no documento dos registros reais está localizada por sobre as abóbadas. Ela foi construída como um templo. Esta é a sala que Parsifal procurava e que a literatura sobre o Graal descrevia como um templo dentro de um castelo. De acordo com a história, quando Parsifal finalmente encontrou o castelo do Graal depois de suas muitas aventuras, ele testemunhou a procissão do Graal que era liderada pela Virgem do Graal. Atrás dela, vinha um carregador que trazia a lança que ferira o corpo de Jesus Cristo. A lâmina da lança nunca parou de sangrar. Uma carregadora também estava presente. Ela carregava uma travessa na qual supostamente já esteve deitada a cabeça de João Batista. Nesta ocasião, Parsifal não resgatou o rei Afonso de seu sofrimento. Apenas durante a sua terceira visita ao castelo é que Parsifal trouxe-lhe sua libertação. Esta é a pequena porta que Wolfram von Eschenbach menciona, e através dela a Virgem do Graal, Rapons de Chaoia, carregava o Graal em solene procissão para colocá-lo ante o rei Amfortas. O rei do Graal, Amfortas, morava aqui, e os templários protegiam o Graal. Assim devemos supor que o castelo do Graal, San Juan de la Peña, seja o ponto inicial histórico da história do Graal, assim como ainda existe em nossa tradição literária. Estamos agora perto do fim de nossa busca pelo Santo Graal. A parte final de nossa jornada nos levará até Valência, na Espanha. Valência, Espanha. A capela lateral recebeu o nome de Capilla del Santo Cálice, ou Capela do Santo Graal. Apesar da Igreja Católica nunca ter oficialmente reconhecido o Santo Graal como relíquia santa, ele tem sido venerado aqui há cerca de 600 anos. Sobre o altar, existe um sacrário protegido com um vidro à prova de balas. Ali dentro está o recipiente mencionado no documento da Biblioteca de Barcelona, o cálice lapidado de João Batista. Nesta ocasião, Parsifal não resgatou o rei Afonso de seu sofrimento. Apenas durante a sua terceira visita ao castelo é que Parsifal trouxe-lhe sua libertação. Esta é a pequena porta que Wolfram von Eschenbach menciona, e através dela a Virgem do Graal, Rapons de Chaoia,
carregava o Graal em solene procissão para colocá-lo ante o rei Amfortas. O rei do Graal, Amfortas, morava aqui e os templários protegiam o Graal. Assim devemos supor que o castelo do Graal, San Juan de la Peña, seja o ponto inicial histórico da história do Graal, assim como ainda existe em nossa tradição literária. Estamos agora perto do fim de nossa busca pelo Santo Graal. A parte final de nossa jornada nos levará até Valência, na Espanha. Valência, Espanha. A capela lateral recebeu o nome de Capilla del Santo Cálice, ou Capela do Santo Graal. Apesar da Igreja Católica nunca ter oficialmente reconhecido o Santo Graal como relíquia santa, ele tem sido venerado aqui há cerca de 600 anos. Sobre o altar, existe um sacrário protegido com um vidro à prova de balas. Ali dentro está o recipiente mencionado no documento da Biblioteca de Barcelona, o cálice lapidado, o cálice de pedra, o Santo Graal. O arqueólogo Antônio Beltrán estuda o cálice e consegue trilhar o seu caminho. Sem dúvida, o Graal que conhecemos hoje foi montado em San Juan de la Peña, provavelmente por ourives de Bizâncio. A parte superior do cálice tem sua origem mais a leste. Talvez tenha sido feito na Alexandria ou Antioquia. As descobertas arqueológicas são completamente conclusivas. Este é um trabalho de um período entre a segunda metade do século I a.C. e a primeira metade do século I depois de Cristo. A parte de baixo, que é feita de pedra que forma o pé do recipiente, contém inscrições em árabe que certamente datam do tempo anterior à chegada do cálice a San Juan de la Peña. Esta pedra foi usada como base. Segundo o poema sobre o Graal,